Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Tiago, orientador do projeto. Como colaboradores a gente tem a professora Aline e como estudante a gente tem a Amanda Isabel. O título do trabalho é Uso da açafrão da terra como indicador ácido base, uma alternativa viável e atrativa. Como início, vamos falar aqui da introdução do trabalho. Vou expandir para ficar um pouco mais fácil a visualização. Trabalhando aqui com as especiarias, né? Inicialmente a gente vai trabalhar com açafrão da terra, que o principal componente é exatamente a curcumina, como a gente pode ver aqui, né, na figura 1. Na curcumina é possível encontrar grupos funcionais como fenol, éter, cetona e enol. E, além dessas características, a gente consegue encontrar, nesses grupos funcionais, a gente consegue encontrar uma grande conjugação de ligações π. E isso acaba caracterizando uma certa coloração para essa estrutura. Além dessas características, muitas dessas moléculas são utilizadas como indicadores ácidos e bases, né, de soluções ácidas e bases. E como a curcumina é muito comum de ser encontrada, ela pode ser uma alternativa viável, né, para utilização dessas substâncias como indicadores. Como a gente pode ver, os grupos funcionais ácidos em questão aqui na molécula, ao fazer a desprotonação das mesmas, pode ocorrer mudança da coloração, indicando exatamente a formação de a utilização como indicador ácido-base. Bom, para a metodologia foram utilizados a curcumina e a fenolftaleína, utilizando 0,5 gramas em 30 ml de etanol, né, por agitação magnética durante 30 minutos. E preparado soluções padrões de ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Foi utilizado 0,5 gramas de indicadores, né? O mais comum utilizados em ambientes laboratoriais é exatamente a fenolftaleína, em ambientes escolares. E como a gente está querendo utilizar um indicador alternativo, então foi utilizado a açafrão da terra como a principal componente, a curcumina. Foi pesado cada um 0,5 gramas, né? E colocado em solubilizado em solução de etanol. Bom, foi observado que o ponto de viragem das duas substâncias é bem próxima. Isso se deve exatamente às estruturas serem semelhantes no sentido de terem os grupos funcionais parecidos, né? E também pela grande conjugação de ligações πs. Foi encontrado um ponto de viragem muito próximo, então isso corrobora exatamente para que o açafrão da terra, né, com a principal componente, a curcumina, possa sim ser utilizada em substituição à fenolftaleína, né? A diferença foi de 0,4 milimol por litro. Então, observando assim um erro muito pequeno, né, e enfatizando exatamente que pode ser sim utilizado o açafrão da terra em substituição à fenolftaleína. Aqui a gente apresenta um esquema 1, que é exatamente a modificação estrutural da curcumina em meio básico. Então, ao adicionar a curcumina em meio básico para fazer o processo de neutralização, como a gente observou anteriormente os grupos ácidos aqui presentes, né, pode sofrer ionizações, né, e neutralizações desses hidrogênios ácidos. Então aqui a gente apresenta inicialmente as duas estruturas, né, de ressonância, e aqui nessas duas estruturas a gente já pode observar exatamente um fenômeno de conjugação das suas ligações πs. Ao adicionar mais 2 mols de 2 equivalentes de base, também é possível fazer a remoção dos hidrogênios ácidos dos grupos fenóis, aumentando ainda mais o fenômeno de ressonância dessas ligações πs. Bom, para a conclusão do trabalho, observamos exatamente um ponto de viragem muito próximo do açafrão da terra, com o principal componente a curcumina, em comparação com a fenolftaleína. Isso corrobora exatamente para afirmar que a curcumina é sim um indicador ácido-base extremamente viável em substituição à fenolftaleína, né? E além disso, destaca-se que a fenolftaleína é uma substância cara, né? Principalmente para ambientes escolares, onde não há muita verba para implementar exatamente ações dentro do laboratório. Então, como a curcumina é um componente, é uma substância de baixo custo e facilmente adquirida, e além disso também é não nocivo ao manuseio, né, dessa substância, corrobora ainda mais para a utilização da curcumina em comparação com a fenolftaleína. Bom, foram utilizadas essas referências e como agradecimento, agradeço a Aline Tirelli e a aluna estudante, além do campo estrutural, por todo o suporte e apoio. Obrigado.